Olá, eu sou Vinícius Godoy e vou apresentar para vocês o algoritmo de Dijkstra. Nesse vídeo, nós vamos estudar o problema de busca de caminhos. Por que é importante buscar caminhos? Para que serve? Em seguida, a gente vai dar uma olhadinha em como se representa o grafo, ou seja, como que nós representamos todos os caminhos possíveis na memória do computador. Então, nós veremos como obter um nó vizinho a partir da posição onde nós estivermos, estudaremos o algoritmo de Dijkstra e então faremos algumas considerações finais. Vamos lá? Um dos grandes benefícios que os smartphones trouxeram hoje junto com a internet foi a difusão dos softwares de GPS. Hoje em dia, qualquer um pode chegar no seu smartphone, digitar um ponto de destino qualquer e o celular automaticamente vai gerar o melhor caminho até aquele destino. Antigamente, era muito complicado você ir de um ponto a outro sem sistemas como o Waze, por exemplo. Como que o computador faz para dar essa informação para o usuário? Bom, qualquer mapa, seja ele de uma cidade ou de estações de metrô, pode ser representado como um grafo, onde os nós são os pontos de destino, por exemplo, as cidades ou locais da cidade, e as arestas representam as conexões entre esses pontos. Por exemplo, pode ser as esquinas das ruas, ou então as rodovias que você passa para chegar àquela cidade, ou mesmo os caminhos entre as estações de um metrô. E associadas a arestas, nós vamos incluir também os custos de deslocamento, seja ele o tempo, a distância ou qualquer outro atributo que nós consideremos relevante. Vários algoritmos já foram propostos para resolver o problema de se deslocar no mapa, sendo os dois mais populares com certeza o algoritmo de Dijkstra, proposto em 1956 por um matemático de mesmo nome, que executa uma busca radial em torno do ponto de origem, até que ele encontre a rota até o ponto de destino. O segundo algoritmo é o algoritmo A-estrela, proposto em 1959. Ele, na verdade, é uma otimização sobre o algoritmo de Dijkstra que associa aos nós uma heurística. E aí, dessa forma, ele consegue reduzir drasticamente o espaço de busca. O que é essa heurística? Na verdade, essa heurística é uma função que retorna uma estimativa do custo, e essa estimativa deve ser menor do que o custo real de deslocamento. Por exemplo, se você estiver buscando a menor distância no mapa, uma heurística comum seria usar a distância euclidiana entre o ponto de origem e o ponto de destino. Afinal de contas, a distância euclidiana é a distância em linha reta e ela é certamente menor do que a distância que você vai percorrer na rodovia com todas as curvas e elevações que a rodovia possa ter. Vamos explicar o algoritmo de Dijkstra através de um caso prático. Vamos supor que a cidade da Grafolândia tenha um sistema de metrô. Observem que nesse sistema de metrô, nós desenhamos na forma de um grafo, onde cada vértice desse grafo representa uma estação do metrô. As estações são numeradas de 1 a 20. Já as arestas representam as linhas do metrô. Nós podemos ver facilmente as linhas destacadas com cores diferentes. E elas mostram quais estações elas ligam e qual é o tempo de viagem entre essas estações. Nossa primeira preocupação deve ser como que a gente vai representar esse grafo na memória. Existem várias formas de fazer isso, mas para esse exemplo nós utilizaremos uma matriz de adjacência. Nessa matriz, as linhas e as colunas representam os nós das estações do metrô. A matriz de adjacência, portanto, é uma matriz bidimensional. Um nó A vai estar ligado ao nó B se o valor na linha A e na coluna B for maior do que zero. Esse valor representa o custo de deslocamento entre dois nós, ou seja, o tempo de deslocamento. Em Java, nós vamos criar uma classe chamada Graph, contendo a matriz. Nós também vamos adicionar os métodos makeEdge e removeEdge, que adiciona vértices ao grafo de maneira bidirecional, ou seja, sempre que eu adicionar um vértice 1 e 2, eu vou preencher tanto a linha 1, coluna 2, quanto a linha 2, coluna 1, com o mesmo tempo. Os grafos não precisam ser necessariamente bidimensionais, essa é uma característica do sistema de metrô da Grafolândia. Também vamos incluir o método getCost, que retorna o custo de um vértice ao outro. Esse método simplesmente precisa retornar o valor que está armazenado naquela linha e coluna da matriz. Dê uma olhada no código na área preta
no canto inferior direito desse slide. Uma operação essencial em qualquer algoritmo de busca de grafos é que, dado uma estação do metrô, por exemplo, ou um vértice qualquer do grafo, a gente obtém a lista de todos os nós conectados a esse vértice. Esses nós conectados ao vértice são chamados de nós vizinhos. Em Java, basta a gente percorrer a linha correspondente ao vértice e localizar os índices das colunas onde o valor é maior do que zero. Lembre-se que zero indica que não existe conexão entre aquele vértice e o outro vértice. Vamos agora demonstrar o funcionamento do algoritmo de Dijkstra. Primeira coisa, a gente vai começar só com uma parte do grafo do metrô da Grafolândia. Afinal de contas, ele é um grafo bastante grande e demoraria muito tempo demonstrar com o grafo completo. Então, para demonstrar o algoritmo, vamos começar com o grafo com os custos. Vamos também precisar de um nó de origem e um nó de destino. Nesse caso, optamos por começar no nó 12 e vamos buscar o caminho até o nó 1. Esse nó 12 vai ser chamado de from no nosso algoritmo e o nó 1 de to. Em seguida, nós precisamos também de uma lista com todos os nós não visitados. Como inicialmente o algoritmo não rodou, nenhum nó foi visitado, ou seja, todos os nós estão na lista. Nós também precisaremos de uma lista de todos os nós antecessores ao visitado atualmente. Como nós não visitamos ainda nenhum nó e o algoritmo ainda não começou, essa lista vai estar com valores indefinidos para todos os nós. E nós também vamos precisar de uma lista com todos os custos de deslocamento obtidos até então. O único nó que tem um custo de deslocamento diferente de infinito é o nó inicial. Afinal de contas, não custa nada deslocar até ele, então o seu custo é zero. Para os demais, nós vamos inicializar com um valor bastante grande, que, para efeitos de representação, vamos chamar aqui de infinito. E, por fim, nós precisaremos do algoritmo em si, que é representado nessa área preta, e logo abaixo dele eu coloquei uma tabelinha que destaca o valor de três principais variáveis desse algoritmo, as variáveis near, total cost e neighbors. O algoritmo inicia buscando o vértice não visitado de menor custo. Nesse caso, como a gente pode olhar na tabelinha, esse vértice vai ser o próprio vértice inicial, o 12, que é o único que tem custo zero. Esse valor vai ser gravado na variável near. Em seguida, a gente remove esse nó da lista de nós não visitados, já que estamos visitando ele. Então, para cada vizinho, observe que os vizinhos do nó 12, retornado pela função getNeighbors, vão ser os nós 8 e 9. E o vizinho atual, o que estamos visitando agora, é o número 8. Vamos calcular o custo total de deslocamento até o vizinho. Nós vamos fazer isso somando o custo do nó até aqui, que é o cost near, mais o custo da aresta que liga os dois vértices. Veja, no caso é o custo do índice 12 mais o custo da ligação entre 12 e 8. Ou estamos falando de 0 mais 11. O custo total, então, para chegar ao nó 8 partindo do nó 12 é 11. Se esse custo total for menor do que o custo que eu já descobri, ou seja, esse custo total é menor do que o custo que eu já tenho até o nó 8, nesse caso nós não tínhamos nenhum custo calculado até o nó 8, então ele estava com valor infinito. Portanto, esse custo é menor sim do que o valor que eu já sabia até o nó 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar o custo até o nó 8 e nós também vamos marcar que o nó antecessor ao 8 com esse custo é o nó 12. Então, nós vamos passar para o processamento do próximo vizinho. Agora, no caso, o nó 9. Novamente, agora teremos que calcular o custo total do nó 12 até o nó 9. Como o custo até o nó 12 é zero e o custo da aresta do nó 12 ao nó 9 é 17, o nosso custo total vai ser 17. Em seguida, nós testamos se esse custo é menor do que o custo que conhecemos. Como nunca visitamos o nó 9 antes, então
esse custo ainda é infinito, portanto é menor. Nesse caso, atualizamos agora que o menor custo que conhecemos até 9 é 17 e chegamos até esse valor com o nó anterior sendo o nó 12. Como nós acabamos de todos os vizinhos, nós temos que testar se o nó que acabamos de processar é o destino. Não, ele é a origem, então nós não terminamos o algoritmo ainda, podemos passar para o próximo nó. Observe que nós acabamos agora o trabalho com esse vértice, então a gente pode ir para o próximo vértice. O próximo vértice vai ser novamente o vértice com menor custo que não foi visitado. Observe então que o nó 12 agora não entra no processamento para determinação desse vértice. Se nós olharmos a lista, o nó que tem o menor custo é o nó 8. Então é esse nó que vai ser o nó que processaremos agora. Ele então é removido da lista. Então, para cada um dos seus vizinhos, observe que os vizinhos do nó 8 é o nó 2, 7, 9 e novamente o nó 12. Calculamos o custo total para o primeiro vizinho, no caso o nó 2, a partir do nó 8. Esse custo vai ser o custo que já gastamos para chegar no nó 8, no caso o 11, mais o custo que leva até o nó 2, no caso o 8. 11 mais 8 dá 19, nosso custo total passa a ser 19. Esse custo é menor do que o custo que conhecemos para chegar nesse vértice, no vértice do vizinho. Como a gente nunca chegou ao vértice do vizinho, esse custo ainda partimos do pressuposto que ele seja infinito. Então, com certeza é menor. Nós então atualizamos o custo do vértice 2 para 19, que é esse custo total, e dizemos que obtemos esse 19 chegando do 2 a partir de 8. Passamos então para o próximo vizinho, que agora é o 7. Novamente calculamos o custo total para se chegar de 7 a partir de 8. Esse custo vai ser 11 mais 15, 26. Ele também é menor do que infinito, já que nunca visitamos o 7. Então atualizamos o valor de 7 para o custo total 26 e o antecessor de 7 colocamos que vai ser o nó 8. Ok, agora vamos para o próximo vizinho, que é o nó 9. Repetimos o cálculo do custo. Então, o custo até 8, que é 11, mais o custo da aresta que liga 9 a 8, que também é 11, dando um custo total de 22. Agora, temos uma situação diferente. Nós já conhecemos um custo até o nó 9, partindo de 12. Esse custo seria pegar o caminho direto de 12 a 9. Esse custo já está anotado na nossa tabela de custos como 17. Como o custo de 12 a 9 diretamente é mais baixo do que o custo de 12 passando por 8 e chegando em 9, nós não precisamos atualizar as tabelas de custos nem o antecessor. Vamos manter a informação de que para chegar no 9 o melhor antecessor é 12 e vamos simplesmente pular para o próximo nó. O próximo nó é o nó 12. Nós vamos ver que não faz sentido, claro, você ir e voltar num nó, mas a própria lógica dos custos vai resolver esse problema. Veja, o custo de ir e voltar para o nó 12 é 11, ou seja, o custo de chegar no nó 8, 11, mais o custo de voltar para o nó 12, 11. Esse custo é maior do que o custo que nós já conhecemos para chegar do nó 12 direto do nó 12, que é 0. Então, isso vai fazer com que o algoritmo pule esse nó e já teste imediatamente se o nó que nós processamos, ou seja, o nó 8, é o nó de destino. Como ainda não é o nó de destino, a gente ainda tem que continuar. O trabalho com esse vértice então está completo e a gente vai pegar o próximo vértice da lista. O próximo vértice da lista, considerando agora só os nós não visitados, é o nó de número 9, que tem custo 17. Então nós vamos testar esse nó contra os vizinhos dele. Vamos lá? Pegamos então os vizinhos, que são os nós 8 e 12, e calculamos então o custo de chegar de 12 a 8 passando por 9. Esse custo vai ser o custo de 12 a 9, que nós já conhecemos que é 17,
mais o custo de 8 a 9, que é 11, ou seja, 28. Esse custo, claro, certamente é maior do que o custo que a gente já conhece, afinal de contas, ir de 12 a 8 a 9 é mais caro do que simplesmente saltar de 12 a 9. Então não precisamos atualizar nada e podemos ir para o próximo nó. O próximo vizinho é o vizinho 12, que como nós já vimos, ele também não vai ser vantajoso fazer qualquer caminho, já que o 12 é o ponto de origem. Então vamos ver, se a gente pegar o caminho de 12 a 9 a 12, ele vai ser certamente mais caro do que o caminho de 12 a 12, que tem custo zero. Então, nesse caso, ir e voltar para o nó 12 tem custo de 34, contra o custo de simplesmente ficar parado em 12, que é zero. A gente passa, então, para o próximo nó. Como não há mais vizinhos, nós já vamos testar. O nó que a gente acabou de processar, que é o nó 9, era o último nó, o nó de destino? Não era. Então, nós terminamos o processamento do 9 e vamos ao processamento do próximo nó. Para isso, temos que buscar, de novo, qual é o nó não visitado de menor custo da lista. Agora, nós só temos 3 nós não visitados e o de menor custo é o nó número 2. Nós, então, removemos o nó 2 da lista de não visitados, afinal de contas, estamos visitando ele. Pegamos, então, os vizinhos do nó 2, no caso, os nós 1 e 8. E vamos, então, ao cálculo dos custos, primeiramente do nó 1. O custo para se chegar no nó 1 partindo de 2 vai ser o custo de todo o caminho até 2, ou seja, 19, mais o caminho até o nó 1, que tem custo 6, ou seja, o custo total é 25. Esse custo é menor do que o custo conhecido até o nó 1, que ainda é infinito, já que o nó 1 nunca foi testado. Então, nós vamos atualizar o custo até o nó 1 com 25 e dizer que o antecessor que gerou esse custo de 25 até o nó 1 foi o caminho vindo do nó 2. Passamos então para o teste do próximo vizinho, que é o nó 8. Novamente aquela situação de retornar. Vamos lá. O custo para se chegar no nó 8 partindo do nó 2 é o custo de todo o caminho até o nó 2, 19, mais o custo do retorno até o nó 8, que é 8, ou seja, o custo é 27. Esse custo ele é muito maior do que o custo de simplesmente sair do nó 12 e ir direto até o nó 8, que é 12. Então, nós não vamos atualizar esse custo até aqui. Como acabou os vizinhos, a gente testa. Será que o nó que nós processamos era o destino? Nesse caso não era, então nós podemos ir para o próximo nó. Agora, a nossa lista de nós não visitados só possui os nós 1 e 7, sendo que o nó de menor custo é o nó 1, com custo 25. Vai ser ele então que nós vamos visitar, então nós removemos ele da lista de não visitados. E vamos começar o cálculo dos custos sobre os vizinhos dele. Os vizinhos do nó 1 é simplesmente o nó 2, e já caímos direto naquela situação de retornar. Ou seja, o custo total de chegar no nó 2 passando pelo nó 1 é o custo total do caminho de 12 a 1, mais o custo de 1 a 2, que é 6. Ou seja, 25 mais 6, que dá 31. Esse custo certamente é maior do que o custo de se chegar em 2 a partir de 12. O custo direto de 2 a 12 é 19. Então, como ele é maior do que 31, nós não precisamos atualizar que o caminho deveria passar por 1. Então, a gente testa. O nó 1, que nós acabamos de processar, é o destino? E nesse caso, temos a feliz situação de que é o destino sim. Então, o nosso algoritmo acabou. Basta agora, então, montar a lista de todos os nós que devemos percorrer para fazer esse melhor caminho. Essa lista é montada da seguinte forma. Nós vamos olhar na lista de antecessores, iniciando pelo nó de destino, que é o nó 1.
Em seguida, nós vamos pegar os antecessores. O antecessor do nó 1 é o nó 2, então vamos caminhar até o nó 2. O antecessor do nó 2 é o nó 8, então vamos caminhar ao nó 8. O do 8 é o 12. Caminhando até o 12, o antecessor do nó 12 é indefinido, ou seja, é o nosso nó de origem. Note que a lista foi montada invertida, já que partimos do nó de destino até a origem. Então, antes de retorná-la para o nosso usuário, nós desinvertemos a lista e teremos o caminho certinho, partindo do nó 12 e chegando ao nó 1. Vamos agora a algumas considerações finais sobre esse algoritmo. O algoritmo de Dijkstra é chamado de busca radial porque ele expande as suas fronteiras de busca em raios cada vez maiores até encontrar o destino. Nós podemos observar isso muito claramente no algoritmo que rodamos anteriormente. Era muito fácil ver que, por exemplo, quando estávamos no nó 8, ele saiu buscando em círculos. E esses círculos foram ficando maiores, por isso, inclusive, ele buscou no nó lá do cantinho do nó 9 antes de ir para o nó 1. Esse algoritmo não funciona com pesos negativos. Foi criada uma variação dele por dois pesquisadores, chamados Floyd e Warshall, que lida com essa situação. Agora, geralmente, existe um truque que permite que a gente continue usando o algoritmo de Dijkstra, que é mais barato do que o de Floyd e Warshall, e use pesos negativos. Basta que a gente pegue um módulo do menor peso, adicione 1 a esse módulo e some ele a todos os pesos já colocados no grafo. Assim, a gente elimina os pesos negativos, tornando todos os pesos positivos. Esse artifício só não pode ser usado quando a soma desses pesos tender a um número muito próximo do limite do número inteiro. Hoje, com computadores de 32 bits, esse limite está em torno de 2 bilhões para inteiros com sinal e 4 bilhões para inteiros sem sinal, ou seja, uma situação difícil de ocorrer. Se a gente retirar aquele critério de parada, onde a gente testava que o near é igual ao to, a lista prévia vai conter todos os menores caminhos até o nó de destino. Essa é uma variação interessante do algoritmo para quando você precisa obter essa informação. Caso a gente não mantenha o critério de parada, a gente sabe que se o algoritmo terminar pelo while, pela condição do while, ou seja, com todos os nós visitados, nós não encontramos um caminho que leve da origem ao destino. Isso pode acontecer principalmente em grafos direcionados, onde às vezes não existe um caminho para aquele nó. Se você acessar os links desse vídeo, você vai encontrar o código-fonte completo, já com o exemplo da Grafolândia, e outras referências interessantes, como um site, por exemplo, que demonstra a diferença entre o algoritmo de Dijkstra, a estrela e outras implementações de buscas de caminhos. Esse era todo o nosso conteúdo para hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima!